E aí, pessoal, Caminha Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje, iremos falar sobre guerra cultural e de como isso mudou o que nós considerávamos normal para algo fantástico. Sim, vocês vão entender quando eu terminar de explicar. Eu estava lá no Twitter vendo os meus companheiros rindo e fazendo piadinhas juntos. E surgiu um vídeo lá muito interessante, que era um vídeo de um garoto. Tava lá o pai, o amigo, possivelmente amigo, porque não se sabe se era tio. O pai, o amigo e um garoto estavam lá pescando, no rio. E eles estavam lá naquele barquinho lá, coisa e tal. Um garotinho pequeno, pequeno mesmo, sabe? Tipo, acho que ele não tem mais de 6 anos. E o pai estava ensinando o garotinho a pescar. Quando, do nada, o garoto pega um peixe. Não era um peixe não, era um peixe grande mesmo. Tipo, se eu pudesse chutar, o peixe tinha 30 centímetros. Tamanho de uma régua, aquela merda. E o garoto se esforçando lá e o pai dizendo, não, garoto, mantém firme aí, segura aí. O pai foi pegar uma... como eu posso dizer? É aqueles cestinhos que o pessoal usa pra limpar a piscina, só que é uma versão pra pegar peixe. Vocês conhecem, quem sabe de pescaria sabe o que eu tô falando. E o pai foi lá ajudar ele, falou, garoto, puxa, o garoto lá se matando pra puxar o bicho quase levando o garoto. E aí o pai ajuda e eles conseguem pegar o peixe, e aí o garoto fica todo feliz, o pai fica orgulhoso. O pai fica orgulhoso, tal e tal, eles comemoram, o pai disse, olha só o tamanho desse aqui que você pegou. Aí isso aí tá, lá. E aí a gente foi lá, falou, olha que legal, esse aí não vai pintar o cabelo de cor diferente, não vai usar coisas diferentes e tal. E aí um comentário me chamou muita atenção, que foi de um cara que ele falou, você percebe que a gente perdeu a guerra cultural quando uma coisa que deveria ser normal como isso aí, a gente comemora como algo atípico. E aquilo bateu forte em mim porque é verdade. Pô, aquela cena deveria ser normal. A gente não deveria se surpreender, a gente deveria dizer, olha, um pai tá educando seu filho para ele ser uma pessoa decente. Esse garoto vai ter memórias felizes com o pai. Mas por causa da sociedade que a gente vive hoje, isso se tornou praticamente algo alienígena pra gente. Porque assim, a guerra cultural não foi perdida, mas digamos assim, é algo complicado, é caótico, porque ninguém tá ganhando nada. É algo simplesmente infindável, parece algo que é um ciclo infinito. Desconstrução da feminilidade, da masculinidade, desconstrução disso, desconstrução de assado, não, tem que consertar isso porque já a sociedade evoluiu e lá. São coisas que fazem parte do nosso dia a dia. E você vê, por um exemplo, o relacionamento de pai e filho, mães e filhos, o pai cada vez menos tendo direito de voz em casa, Pandorinha feminilizando o filho, fazendo acontecendo, preferindo destruir a imagem do pai do que deixar o pai crescer com o filho, e lá. Tanto é que quem viu o caso da Uraki sabe o que eu tô falando. O cara cresceu, a criança cresceu com o cara, fez e aconteceu, o cara tinha foto da criança que ele tinha apreço, porque no caso lá ele não foi obrigado, a criança não é dele, obviamente a criança não é dele, ele sabe disso, mas ele quis sim criar a criança, ele se apegou, coisa e tal. Eu, sendo sincero, nada contra, porque ele não foi obrigado, mas ele mesmo assim se afeiçoou à criança, então é direito dele fazer o que ele quiser. Só que a justiça determinou que ele não tinha direito a nada, nenhuma paternidade socioafetiva. O que é uma ironia do caramba, né? Considerando o que acontece hoje em dia. E o que ele fez foi apagar todas as fotos que ele tinha com o garoto. Tipo, se eu não vou ter participação, se eu não sou o pai dele mesmo depois de tudo isso que aconteceu,
então eu não tenho dever nenhum com esse garoto. E ele tá lá, todo triste. Sendo que a Pandorinha disse que tinha mudado, que tinha se tornado de Deus, mas privar o filho do convívio de uma figura paterna, puta merda, né? E é isso que acontece. A gente não vê mais os pais corrigindo os filhos. Você não vê mais os pais ensinando coisas de homem para seus filhos, porque isso é considerado algo machista. Isso é considerado algo misógino, isso é considerado um bando de outras coisas. E o que ocorre nisso? As crianças não têm referencial nenhum e na maioria das vezes cresce um bando de Zé Droguinha. Porque, como sabem, a maior parte dos criminosos crescem em lares sem pai. E é isso que ocorre. E quando a gente vê uma relação saudável, nossa, o mundo vira de cabeça pra baixo, o negócio vira o diabaquato. Eu tava vendo esses tempos o comercial do McDonald's que fez e aconteceu aí, mostrando lá uma família comum, uma família felizinha, coisa e tal, sendo que, por incrível que pareça, tem... eu não sei porquê. Alguns dizem que tem algo a ver com em sexto lugar, quem sabe, sabe. Mas mostrava uma família, um pai, uma mãe e uma filha felizes, comendo calmamente, tendo interações normais, tendo coisas normais, tudo fofinho e bonitinho. Isso é feito pelo McDonald's lá do Japão. E isso virou um escarcéu. O pessoal acusando o Japão de propaganda para aumentar a natalidade, acontecer e blá 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 blá. Um negócio do coisa, mas a verdade é que esse pessoal se morde para essas coisas. Não suportam ver uma interação normal, de uma família normal. E é isso que a guerra cultural faz com a gente, faz com as pessoas, transforma o que deveria algo normal e saudável em algo saudável, mas extremamente extraordinário e alienígena. A mesma coisa vale para as Pandorinhas e vale pra gente também. Você vê, tipo... você vê como relacionamentos saudáveis são rechaçados. Eu me lembro de um Relatos Caverna. Se não me engano, foi um Relatos Caverna ou foi uma história que o Raccoon contou. Que tinha lá um casal, o cara, ele era dono de casa, ele era mais do lar, caseiro, e a Pandorinha trabalhava, coisa e tal. E tudo funcionava bem, por incrível que pareça. É algo alienígena pra muitos aqui. Pra mim não é tanto, porque, né, minha mentalidade leva em consideração justiça e não o que é dito como regra. Então isso pra mim não tem problema nenhum, afinal estão dividindo bem e estavam tendo um relacionamento saudável. Mas o que aconteceu? As amigas e a sociedade foram lá e pressionaram, dizendo que não, isso tá errado, não isso, assado cozido, e eles acabaram, por causa de tanta pressão, acabaram se divorciando. E a mesma coisa vale para relacionamentos de Pandorinhas exceção. As Pandorinhas normais não suportam as exceções, não suportam com o casamento. Tanto é que muitas vezes você vai notar que muitas traições, na qual quem tá traindo é a Pandorinha, as amigas têm dedo em instigar, não tirando nada a culpa da Pandorinha, porque a culpa da traição é 100% do traidor e nunca do traído, a não ser que, sei lá, em raríssimos casos, raríssimos mesmo, o cara deu uma razão pra isso. Tipo, eu vou contar um negócio aqui que é estranho pra muitos. Deixa eu só terminar o raciocínio aqui. As amigas, as amiguinhas influenciam a Pandorinha, acaba traindo e acaba ferrando tudo, coisando tudo e a estrutura vai pro baralho. E sobre aqueles raríssimos casos, é uma coisa interessante, porque isso era alheio a mim. Isso era alheio. Sincero, era alheio a mim. Mas um dia, assim, eu tava nas interwebs e mandaram um link e eu encontrei um rentão. Sabe os rentão mangá? Eu fui lá ver.
Sei, bora lá ver essa merda, né? Fazer o quê? E aí, era estranho porque era um rentão Netorare, e apesar de que quem conhece, conhece, eu já sabendo disso, eu rechaçaria, porque ninguém gosta de Netorare. É tipo é quase um fetiche, é um negócio de fetiche lá do Japão, coisa e tal. Que apesar de eles não serem a maioria, eles são os mais vendidos. Eles não são maioria, mas eles vendem muito, são os mais vendidos desse tipo. Claro, depende também, doujinshi, lá. É uma coisa de louco lá. É um mundo à parte praticamente. Mas eu li esse rentão e ele conta uma história interessante. Era a história de uma pandorinha que ela era casada com um cara. Só que o cara, ele passava infinitos dias praticamente fora de casa. Tipo, não era uma questão de 15 dias, 21 dias. Não. Era pra mais de banda de mês fora de casa. Era pra banda de mês mesmo fora de casa. Porque, tipo, tem história de gente que trabalha embarcado. Eu já vi gente que trabalha embarcado, 15 dias em casa, 15 dias no mar, ou dependendo lá fora, 21 dias fora e 15 dias em casa. Isso aqui, esse 15 é aqui no Brasil mesmo. Isso aí não tem coisa, mas no do cara a questão era o seguinte: ele passava tanto tempo, mas tanto tempo que você vai lendo a história e você percebe que ele nem sequer aparece. Ele nem apareceu no aniversário dela e nem no aniversário de casamento. Aí eu fiquei pensando e eu me cheguei numa conclusão quando eu terminei de ler. Cara, a gente fala tanto sobre o cara prover e acontecer que a gente se esquece que ele também tem outros deveres matrimoniais. É uma história bizarra, eu não vou me aprofundar muito aqui, mas fica esse negócio. A gente às vezes fala tanto sobre o cara provê, acontece, por isso ele tem mais autoridade e tal, mas a gente se esquece que ele também tem os outros deveres matrimoniais. Entendeu? E que se a gente usar a religião, como muitos gostam de usar, estar em casa, estar no convívio familiar, presente no convívio do lar, também é uma regra imposta aos caras. Quem lê Pedro sabe o que eu tô falando. E se vocês estão ouvindo um barulho, é porque eu estou aqui na minha rede, dando uma descansada enquanto eu tô gravando isso aqui. Mas, só terminando o assunto, você vê que é uma coisa de louco. Como essa guerra cultural, como todo esse progressismo, toda essa desconstrução tá fazendo com que coisas que deveriam ser normais por serem saudáveis virem coisas praticamente alienígenas. E são rechaçadas o tempo todo, porque a gente tá vivendo numa sociedade de doentes. E num hospício, o estranho não é os pacientes. O estranho lá é o médico. Aqui é o Caminho na Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!